Você já se sentiu culpada por trabalhar, por descansar, por não dar conta de tudo? Pois é, você não tá sozinha. No episódio de hoje a gente pergunta: de quem é a culpa que as mães carregam? De quem é essa culpa? E aí é um tema complexo, né? Porque qual a mulher que em algum momento da maternidade não sentiu essa culpa? E eu lembro que quando eu ainda nem era mãe, eu estava fazendo uma formação com o Roger Uger, que é um inglês que inclusive já faleceu. Ele trouxe uma frase que ficou muito impactada assim pra mim, né? Que ele disse: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pensando nas pacientes que eu atendia, que eram mães. E é muito interessante, porque de fato a gente luta contra, né, essa sensação muitas vezes quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer fazer outras coisas que não envolvam só os filhos. É verdade. E eu acho que assim, uma coisa que também me pegou muito são coisas que normalmente a gente não, ultimamente, né, até outros dias, pelo menos comigo, eu não compartilhava com outras mães, né? Sim. Eu sempre achava que eu estava sendo julgada de alguma maneira, ou então eu acho que o que atrapalha muito é as mães de redes sociais, né? Aquelas que são hiper idealizadas, que fazem tudo e que assim não dizem quais são as ajudas que ela tem, Sim. a quantidade de gente envolvida, né, no cuidado das crianças, como é que ela tem aquela vida. Então ela acorda, vai trabalhar, produz material, faz um monte de coisa e tá lá, linda, bela e plena, com a maquiagem retocada. E a gente fica, eu não consigo ser essa mãe, porque durante, eu acho que o período de, pelo menos no primeiro mês do meu filho, eu era a mãe acabada. Eu me olhava no espelho, né? Eu tenho 2. Eu me olhava no espelho. Eu lembro que no nascimento da Giovana, teve um dia que eu me olhei no espelho, me assustei e falei: eu não sei quem é essa pessoa. Então dizem, né? Nasce uma mãe, como falou, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas também nasce uma pessoa completamente diferente, os hormônios completamente loucos e de verdade é assustador. Assim, quando a Elisa nasceu, eu não conseguia secar o meu cabelo depois que eu tomava banho, né? E era um negócio assim que, por mais que eu tivesse uma pessoa em casa que ficasse com ela, mas o bebê às vezes, eu dava livre demanda, né? Tu também. O bebê quer mamar, então você quer dar, né, o peito, então... E mesmo pra mãe que dá mamadeira, né? Você fica sempre querendo atender a necessidade. O Winnicott fala, né, que a mãe, quando ela tá bem vinculada, ela vai estar disponível, ela vai estar prevendo as necessidades do bebê. Sim. Então, de fato, a gente tem uma disponibilidade maior ali. Mas, né, tem uma mulher por trás dessa mãe que precisa, né, também ter as suas necessidades minimamente atendidas. Por isso que é importante ter, do que você tá falando, a rede de apoio. E eu acho que a gente começa... E eu não sei porque, talvez você saiba até assim explicar com contatos com outras mães, né, mais novas. Porque quando eu tive as crianças, eu era a primeira mãe da família, da minha idade. Então eu não tinha primos com filhos, ninguém, eu era a primeira. Então foi o primeiro ano sozinha, eu não conhecia ninguém mais que era mãe, a não ser as mães que eram a minha mãe, a minha sogra, a minha tia. E aí assim, eles já vêm, né, com uma história um pouco mais antiga na criação e tudo. Então, e eles inclusive, alguns não trabalhavam e não cuidavam dos filhos ao mesmo tempo, outros só trabalhavam ou ficava direto com os filhos. Então eu comecei a notar que havia algo muito parecido comigo e que eu não estava tão errada quando a Giovana foi pra aula, quando eu coloquei ela na escola. Aí você fica assim sentadinha, aí o outro fala assim: nossa, o meu não dormiu e eu precisei colocar ele na TV. E eu, meu Deus, o meu também assiste TV e tá tudo bem. E outras mães fazem isso. Com certeza. Eu acho que a minha maior questão era a TV. Porque muita gente era tela zero. Eu sou psicóloga, trabalhei 12 anos em pediatria, né? Na verdade, mais antes, eu contar antes de eu me formar. E aí eu ficava muito pensando assim, gente, mas eu tô no tela, assim, né? Assim, como é que eu digo? Regulamentada, né? Mas eu não deixo de dar, até porque o pai dela assistia muito a TV, então eu achava que não tinha a ver com o estilo de vida. E aí uma coisa que eu acho que ajuda é a gente procurar fazer parcerias com mães que têm um estilo parental parecido, né, com o nosso. Então, talvez você seja adepta da tela zero, então você vai se afinar com outros pais, e aí você não é, então você se afina com outras pessoas. Sim. E não julgar, né? Eu acho que a gente tá sempre falando aqui, mas é muito isso. É claro que se você notar, mas é porque eu tô notando uma situação de negligência com a criança. Gente, negligência é diferente de estilo parental. Isso. É uma criança que não tá sendo vista nas suas necessidades, que tá deprimida, que tá com comportamento agressivo. Mas assim, se a criança fica na TV, se a criança come doce antes da sua, isso é muito peculiar, né? Realmente é de criação, e se a gente for ver e a gente for
pelo jeito que os nossos pais criavam, era também completamente diferente. Eu lembro que a maior batalha era as mães da família querendo dar água pra Giovana pequenininha, com menos de 6 meses. Dar um suco, um chá, uma água. Ela precisa de água, ela não precisa de água, eu tenho certeza. Mas eu não tinha outras mães, eu tinha a internet e o Google, né, a pesquisa. Mas era essa batalha, assim, direta. E lógico, a pediatra. Mas é que nem eu tava falando, um dia desses eu não sabia, eu tava falando com o pai de um amiguinho das nossas filhas, e aí eles falando assim, eu disse, não, dia de domingo o meu filho, ele acorda todo dia 5:30 da manhã, se não for 5 horas. E aí eu peguei e falei assim, eu disse, gente, não dá pra eu acordar todo dia 5 horas, começar a vida já nesse horário, né? E aí no dia que ele aprendeu a ligar o botãozinho da TV, foi libertador. E aí os outros pais falavam assim, não, quando dá no horário, eu falo, vai lá ligar a TV, já eu levanto. Então assim, acontece, tá tudo bem, você não é uma péssima mãe por não querer acordar às 5 horas, 5:30, você pode acordar daqui a 20 minutinhos, e você não tem que estar lá já, e bom dia meu filho, e isso e aquilo. A gente tá cansado, né? A gente tem uma vida muito corrida, né? Sim. Principalmente pais que trabalham fora de casa, que eu acho que esse é um ponto. O trabalho remoto, ele é um trabalho muito cansativo também, tem outras questões, mas a gente que precisa de se deslocar para fora, passar muito tempo fora de casa, então muitas vezes a gente fica, né, mais exaurido. E a criança demandando, né, a gente realmente precisa encontrar estratégia, e às vezes não é o que está previsto lá no livro, que, né, o ideal não seria tela, até porque a pandemia, eu pensei muito isso também, a pandemia tirou muito isso, porque a minha filha tinha 2 anos, e a escola, as estratégias das escolas eram, não, vamos botar aqui pelo menos uma interação com a professora, não sei quantos minutos, gente, mas não era para ser o mínimo possível, já tem os outros momentos. A gente precisou flexibilizar. Sim. Então, eu acho que é pensar muito isso, né? Isso. E eu vejo assim, não tem muita regra, tem muita gente estudando sobre, mas assim, o que no final das contas vai contar é o que funciona para cada família, com né? certeza. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente vem sempre trocando, né, Mari? Porque tem as coisas que são inegociáveis. Por exemplo, uma coisa que todo mundo ficava impressionado. Eu viajei a primeira vez, passar 10 dias fora, quando a Elisa tinha 6 meses. Eu tinha feito uma introdução de fórmula, caso ela precisasse, que ela nunca tinha tomado. E foi por uma sugestão de familiar, graças a Deus, que alguém disse assim, testa a fórmula, que ela não se deu bem, a gente teve que procurar outra, enfim. E aí eu fiquei 10 dias, né, fora. E isso foi muito chocante, 10 dias fora com o seu bebê, você começou a trabalhar logo e tal. E eu acho assim, que realmente 6 meses foi muito cedo, mas na verdade na época foi um acordo. Mas depois disso, eu fiquei livre para viajar outras vezes. E eu faço treinamento fora, mas não é só treinamento, eu não viajo só por trabalho. Eu viajo por prazer também, né? Pra curtir com outras coisas. E eu volto pra ela numa qualidade melhor. Eu sinto isso. Não sei se tu tem essa mesma sensação. Demais. É assim, eu acho que quando a gente tira esse peso, né? Porque assim, a gente sempre fala que a gente cria os filhos pra ser livres, né? Só que a gente se prende, eu acho que tem algumas mães, eu acho que a gente podia até começar a desmistificar muito isso. Se prende, a minha vida é pelo meu filho até ele sair de casa e eu só vou viver pra isso, por isso e pra isso e etc. E aí acaba, né, que você passa um período da sua vida em stand-by, sem estar curtindo, vivendo, porque assim, de verdade, tem finais de semana que lá em casa, eu chego na segunda-feira, eu falo, segunda, é maravilhoso. Então assim, o cansaço e tudo bem eu falar que de vez em quando meus filhos me cansam, e que se eu volto pra eles descansada, no caso, você volta com uma energia diferente, você volta com mais paciência, com saudade. Não vai agarrar, de beijar, né? E eu acho que é isso, que as pessoas têm que ver que você tem que se achar no mundo também. Você não é só mãe, você é mulher. Você é mulher antes de ser mãe. Isso. E esse pedaço, alguma hora tem que retornar aos poucos, claro. Quanto menor a criança, mais dedicação a gente tem. Mas tem uma metáfora que eu uso no consultório, eu acho que super cabe, assim. O investimento emocional da gente, né, precisa de vários destinos. Então, se eu pego todo o meu investimento emocional e eu deposito no meu filho, de onde eu vou esperar todo o retorno dele? Então, isso fica, às vezes, muito pesado na relação com a própria criança. E se eu divido, né? Se eu tenho, assim, um grupo de amigas... Gente, não precisa ser melhor amigas da vida, né? Saiu pra tomar um café, bater um papo. Se eu tenho um grupo de amigas, se eu tenho, né, um relacionamento com o marido ou não, né? Enfim, ou com a esposa ou não. Se eu tenho, né, um trabalho, se eu tenho não trabalho fora, um voluntariado, um hobby.
né, qualquer. Lógico que eu sei que tem mulheres que não têm a chance de ter isso, Sim. né? Mas aqui a gente tá falando assim, pra gente encontrar estratégias. Então as mulheres que têm a chance de ter isso, né, que elas busquem. A gente precisa buscar. Eu acho que não precisa, assim, eu sei que talvez não seria o ideal, né? Mas assim, 1 hora de leitura de livro, ou então assistir seu programa preferido, cantar uma música bem alta. Então, essa é uma coisa que é pra você. Então, na época que eu não podia, pandemias e etc., eu falava, né, pra minha psicóloga, eu falava, eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou 1 vez por semana fazer uma liberação, era massagem. Aí eu falava, olha a minha culpa. Eu sentia tanta culpa que para as meninas que estavam me ajudando, né, minha mãe ou então a babá, eu falava que eu ia ao médico. Porque eu não tinha coragem de dizer que eu ia me cuidar, que eu ia só receber uma massagem. Não, tinha que ser algo sério o suficiente para justificar eu sair de casa. Você tinha que adoecer para poder merecer. E isso é uma coisa que, assim, a pressão social, né? Inclusive, eu tava lembrando, Mari, você já conhece essa história, que eu viajo, né, às vezes pra fazer coisas profissionais, às vezes pra me divertir sem a minha filha, né, sem a Elisa. E aí, uma vez a gente chegou, né, tu tava lá também, num momento de uma situação que era com as crianças, e uma mãe chegou pra mim e disse assim, ainda bem que você veio hoje. Eu tava viajando nas outras vezes que eu não fui. Porque ela sente tanta a sua falta. Ela convivia com a minha filha 2 horas por semana, tô atualizando, 1 hora num dia, outra hora no outro. E ela tirou por aquelas 2 horas que eu não era presente na vida da minha filha. Sendo que, na verdade, né, a Elisa mora comigo, passa a maior parte do tempo comigo. Então, assim, realmente você percebe que tem ali um viés, né? Tem. Você é uma mãe que não tá abrindo mão de tudo pra ficar com a sua filha. Não tô. Não vou. Sim, tá ótimo, tá tudo bem. E o que eu penso sempre, né? E eu digo muito pra Elisa, porque ser mãe de menina, eu acho que traz essas reflexões. As mães dos meninos talvez tenham no outro aspecto também, né? Até por elas mesmas, talvez. Mas eu penso muito assim, o que é que eu quero mostrar pra ela, que é o que é ser mulher, né? Então eu penso assim, ser mulher é você viver a maternidade, porque foi um sonho pra mim. Eu sempre quis ser mãe, né? E o meu trabalho também sempre foi um sonho, trabalhar com o que eu amo, viajar o mundo, né? Eu pensei por um tempo na minha vida que eu nem ia conseguir, que agora eu consigo. Nossa, Sim. é uma coisa que eu não quero abrir mão. E fazer os treinamentos, que inclusive são coisas que são importantes pra mim. Ter momento com as amigas, eu quero que ela entenda que ser mulher é viver tudo isso. A minha corrida, que eu não perco, né? Se eu tiver a chance. E ao mesmo tempo, assim, não deu. Tudo bem, vou aceitar, vou viver aquele momento, né? Entendendo que a maternidade me pede também, às vezes, concessões. Mas poder também viver as outras coisas, mostrar para as meninas que ser mulher é isso também, né? Nós não temos só um roteiro, né? São várias, né? Então tem a mãe, tem a empresária, tem a psicóloga, tem a estudante, tem a corredora, tem a que malha. Então você pode ser tudo isso, você não precisa ser só mãe. E eu acho que assim, por enquanto, está dando certo. Eu sempre falo com meu esposo, eu disse, não, certeza eles vão levar alguma coisa para terapia quando crescer, a gente tenta, né? E eu acho que é isso, a gente sempre tenta, eu acho que pro melhor das crianças, mas lembrando que, infelizmente, a mãe vem com muita culpa, muita culpa. Mas se a gente puder contribuir, né, e começar a cobrar menos umas das outras, né, a gente, em vez de a gente dizer, nossa, você não estava aqui, a gente poder dizer assim, quando você não tiver, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Sim. Que eu acho que é o que muitas vezes a gente faz uma pela outra, né? Sim. Quer que eu pegue, quer que eu deixe, né? A gente vai fazer tal atividade, você não vai estar, mas a gente vai para tal lugar, quer que a gente leve, então... É esse jogo de cintura que eu acho que quando tem aquela frase, né? Que todo mundo fala quando você tem um filho, né? Quem cuida é uma aldeia, né? Sim, é o ditado africano, né? Isso. Que precisa da comunidade toda para criar uma criança. O ditado é lindo, mas a gente sempre se separa uma da outra, a gente acaba julgando uma outra, não sabe a história completa, a gente não oferece ajuda. E aí, assim, as críticas, primeiro que parte da gente, pra gente mesmo, e ela meio que se abre, assim, pro resto do mundo e acaba adoecendo a gente e todo mundo. E que a gente possa pensar que ser mãe é também ser um exemplo de felicidade, né, de realização, pra gente que pode, que às vezes a gente é a primeira geração a poder realizar, com certeza. A poder, né, as mulheres que vieram antes da gente, eu sempre falo isso pra Elisa, né, as mulheres que vieram antes da gente não puderam o que a gente pode, então, com certeza. que a gente possa, né,
e elas ainda possam mais ainda, e aí isso vira uma crescente. Sim. Então eu acho que é isso. É isso. Então a gente, o primeiro podcast gravado da gente, qualquer coisa vocês avisam se vocês gostaram ou não. Se não gostaram, talvez a gente faça mais um pouquinho, ou a gente vai vendo. E eu acho que é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.